Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos. Aqui estamos neste domingo de Ramos para rememorar, mais uma vez acolher aquele que é bendito e que vem em nome do Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o texto, vamos ler primeiro o capítulo 21 de Mateus, versículos 1 a 11. Mateus capítulo 21, versículos 1 a 11. Que diz assim: Jesus e seus discípulos se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: vão até o povoado que está na frente de vocês, e logo vão encontrar uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrem e tragam os 2 para mim. Se alguém lhes falar alguma coisa, vocês dirão: o Senhor precisa deles, mas logo os mandará de volta. Isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: digam à filha de Sião, eis que o seu rei está chegando até você. Ele é manso e está montado num jumento, num jumentinho, cria de um animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus tinha mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, estenderam os mantos sobre eles, e Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortaram ramos de árvores e os espalharam pelo caminho. As multidões que iam na frente e atrás de Jesus gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto do céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é ele? E as multidões respondiam: é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Amém. Nos aproximamos cada vez mais do domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição. Já há algum tempo estamos nos preparando nesse período de Quaresma para chegar a este domingo, o domingo dos domingos, domingo em que celebramos o centro da nossa fé, a ressurreição de Jesus. E esta é a chamada Semana Santa, que começa hoje com o domingo de Ramos, como diz o texto aqui. Essa entrada de Jesus, que eu quero chamar aqui, que vou chamar aqui de uma entrada triunfal escandalosa. Uma entrada triunfal escandalosa. E o texto de Mateus, descrevendo essa entrada de Jesus em Jerusalém, ele faz uma referência ao profeta, para que se cumpra a profecia. E aí ele vai citar justamente, como já cantamos aqui, foi assim que se cumpriu a profecia de Zacarias, que se encontra lá em Zacarias capítulo 9, versículos 9 e 10, que o profeta Zacarias diz assim: dance de alegria, cidade de Sião, grite de alegria, cidade de Jerusalém, pois agora o seu rei está chegando, justo e vitorioso. Ele é pobre, vem montado num jumento, num jumentinho, filho de uma jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Quebrará o arco de guerra, anunciará a paz a todas as nações, e o seu domínio irá de mar a mar, do rio Eufrates até
os confins da terra. Amém. Mas por que, irmãos e irmãs, uma entrada triunfal escandalosa? Onde há o escândalo na entrada triunfal de Jesus, chamada de entrada triunfal? Há muitas razões para se considerar essa entrada de Jesus em Jerusalém uma entrada triunfal escandalosa, por várias razões. Primeiro, Jesus entra montado num jumentinho. O jumentinho aí é um contraponto, como já foi lido, aos cavalos e aos cavalos de guerra, que representavam a força bélica, que representavam o poder de dominação. O jumentinho ali é um símbolo de um animal de carga, um animal relacionado ao trabalho, ao serviço. O primeiro escândalo é esse. Jesus é esse Messias, esse rei que chega não como um rei dominador, não como um rei do mando sobre as pessoas, mas como um rei que vem nesse gesto profético dizer que é um rei do serviço. É um Messias que vem não para ser servido, mas que vem para servir, como ele diz em outro trecho. Esse é o primeiro escândalo, considerando não só os reis de Israel, mas os reis da história humana e os poderosos do nosso tempo, né? Se a gente pensar nos Estados Unidos, na Rússia, na China, como é que é a atuação, se é a serviço ou se é para ser servido? Como é que os impérios lidam com isso? O primeiro escândalo é que Jesus é um rei manso também. Além de vir para servir, Jesus é um rei manso, como diz no texto, e ele também encarna as bem-aventuranças, quando ele diz lá: bem-aventurado os mansos, porque possuirão a terra. Jesus, além de ser um rei que vem para servir, não é um rei que vem de forma ameaçadora, agressiva, cheio de ódio e medo, mas é esse rei que vem com mansidão, encarnando o que ele disse nas bem-aventuranças: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Outro escândalo é que Jesus é um rei, um Messias justo, diferente daqueles reis que impunham altos impostos, como eram os imperadores romanos da época, impostos tão altos que as pessoas às vezes tinham que vender suas terras, às vezes vender os próprios filhos e ficarem sem nada. Jesus não é esse rei injusto que toma de quem não tem e acumula com quem tem de sobra. Jesus é esse rei justo que vem como um rei não semelhante ao latifúndio que estudávamos aqui na nossa aula, né? A história da questão da terra no Brasil e como os reinados, sejam os impérios, sejam os senhores de engenho, sejam os latifundiários, o agronegócio do nosso tempo, que vão tomando injustamente, tomando dos pequenos e expulsando e jogando, às vezes matando e tirando essas pessoas da possibilidade de viver dignamente. Jesus não é esse rei. Jesus é o rei do jubileu. É o rei que vem proclamar e encarnar o ano da graça, em que as dívidas são perdoadas, em que as terras são para serem repartidas e os escravizados são para serem libertados. Esse é o rei justo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Diz o profeta Zacarias também que esse Messias que virá, e que o Evangelho de Mateus resgata para dizer este Messias é Jesus, lá em Zacarias diz que este Messias é pobre, vem montado no jumentinho. Este Messias é pobre. E assim veio Jesus, diferente dos reinos, dos impérios, dos poderosos de todas as épocas. Jesus não se alia aos que têm o poder econômico, diferente muitas vezes da igreja, que às vezes até se tornou a dona das riquezas, a dona da terra, a dona dos meios de produção. E muitas vezes hoje ainda a igreja se faz aliada dos poderosos, dos ricos no nosso país, do agronegócio, dos banqueiros, dos que têm muito dinheiro, muita riqueza. Mas Jesus é o Messias que vem pobre,
em solidariedade aos pobres, para estabelecer o seu reino não de cima para baixo, mas de baixo para cima, reunindo os pobres no seu tempo, reunindo aqueles que são aleijados, aqueles que são excluídos, aqueles que são descartados. É com esses que Jesus vem para estabelecer o seu reinado, o reino de Deus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. E Jesus também, escandalosamente, vem como um rei, um Messias pacificador. Ele não vem pelo poder das armas, pelo poder da destruição da vida, pelo poder da guerra, mas ele vem, como diz mais uma vez o profeta, ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, quebrará o arco da guerra, anunciará a paz a todas as nações. Esse é o Messias Jesus. E é profundamente escandaloso e profundamente novo esse modo de ser rei de Jesus. Quando consideramos esse mundo de guerras em que nós vivemos, nossa cidade que vive em guerra, uma guerra de facções, uma guerra da polícia contra o tráfico, uma guerra permanente de todos os dias que ceifa principalmente a vida da juventude negra. A guerra também que está no mundo, essa guerra da Rússia contra a Ucrânia, que envolve tantos interesses, que não tem nada a ver muitas vezes com segurança, mas que tem a ver com a indústria das armas, com domínio territorial, com domínio geopolítico. Jesus continua sendo uma imensa novidade, um imenso escândalo diante dessa realidade de guerras que nós vivemos hoje, seja na nossa cidade, seja no mundo. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Gandhi dizia que olho por olho, dente por dente, todos se tornarão cegos. E banguelas poderíamos acrescentar. Olho por olho, dente por dente, todos ficarão cegos. E é isso que nós estamos vendo na nossa sociedade, no nosso mundo. E Jesus vem trazer a novidade de que falava Isaías, de que é preciso transformar as espadas em enxadas, as armas em arado, os instrumentos de morte em instrumentos de vida, instrumentos para produzir o alimento, o pão necessário que falta na mesa de tantas pessoas, porque o dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem, como diria Vinícius de Moraes. Então essa entrada, irmãos e irmãs, essa entrada triunfal escandalosa de Jesus, de um rei e um Messias manso, de um rei e um Messias justo, de um rei e um Messias pobre, de um rei e um Messias pacificador. E quem consegue identificá-lo como Messias e rei? Justamente o povo pobre daquela época, o povo humilhado, o povo espoliado. É essa multidão que diz: Hosana, louvado seja Deus, louvado seja o que vem em nome do Senhor. E ao mesmo tempo, ao dizer Hosana, dizia: liberta-me, socorre-me, porque Hosana é ao mesmo tempo uma expressão de louvor e ao mesmo tempo um pedido por socorro, um povo que não aguenta mais tanta opressão, tanta humilhação e tanto sofrimento. E assim nós, mais uma vez, estamos aqui para reconhecer que esse rei, que faz essa entrada triunfal escandalosa, estranha, esse é o nosso rei, esse é o nosso Messias Jesus. E nós estamos aqui para reconhecê-lo, para não confundi-lo com outras imagens de Jesus que muitas vezes são propagadas por aí. Um Jesus senhorial, um Jesus dos senhores, um Jesus que às vezes é usado para oprimir e destruir aqueles que Jesus veio priorizar e salvar. Hosana, louvado seja Deus, Hosana, liberta-nos, socorre-nos, ó Messias e Salvador Jesus. Que possamos, irmãos e irmãs,
neste domingo de Ramos, experimentar aquela alegria que o povo experimentou. Uma alegria numa situação muito tensa, porque Jesus estava entrando em Jerusalém, entrando no centro de poder da sua época, e a cada passo que ele dava na direção de Jerusalém, e dentro de Jerusalém, ele se aproximava da cruz, porque o reino de Deus não condizia com as estruturas de poder daquela época, os poderes religiosos, políticos, econômicos, seja de Roma, seja do templo. O reino de Deus é um outro reinado, e quando Jesus leva esse reino para dentro do centro de poder, ele é visto como uma ameaça. Diz o texto que a cidade toda ficou alvoroçada. Logo depois dessa passagem, Jesus vai para o templo denunciar os que faziam do templo um espaço de comércio. É um dos momentos, talvez o único, que Jesus se expressa de uma forma com grande indignação, derrubando as mesas e tudo mais, com uma indignação muito vigorosa. Foi logo depois dessa entrada triunfal, em que ele, como profeta, mostra que o sagrado não pode ser transformado em mercadoria. E é esse Jesus que ali em Jerusalém, naquele primeiro momento de alegria, sabe que está se aproximando da cruz, sabe que está se aproximando da rejeição daqueles que não aceitavam o reinado de Deus. Que possamos, irmãos e irmãs, lembrando que, por um lado, aquelas multidões se alegraram e disseram Hosana, dias depois, parte, ou pelo menos essa multidão, foi a que gritou: crucifica-o, crucifica-o. Que não sejamos como aqueles e aquelas que se alegraram no primeiro momento, mas em seguida abandonaram Jesus e disseram: crucificam. Que possamos nessa semana, depois desse período de quaresma, que já passamos pelo deserto, já caminhamos com João Batista, já vimos que é importante nascer de novo, como Nicodemos, que nessa Semana Santa possamos discernir quem é esse Messias, esse Rei Salvador Jesus, para que não abandonemos no momento da cruz, e assim também possamos encontrá-lo na ressurreição. Que assim o nosso Deus nos ajude a, de forma autêntica, com uma fé sincera, coerente, reconhecê-lo como Messias e Salvador, adorarmos com hosana, bendito seja aquele que vem, mas que possamos também ser coerentes com ele até a cruz e perseverarmos com ele até o fim, porque aquele que perseverar até o fim trilhará o caminho da salvação, será salvo. Amém.